Olá a todos, eu sou a professora Renata Araújo e é com muito prazer que dou as boas-vindas aos pais, educadores, cuidadores, todos que estão acompanhando as atividades online do projeto Brincarte na sexta semana do Bebê do Recife. Nossa última atividade será essa palestra, que tem como tema a ludicidade e a arte como potencializadores do processo de desenvolvimento da criança. Então, vamos discutir a respeito disso? Primeiramente, nos vem à mente o que é o brincar, né? Qual é a importância desse brincar? Então, o Vygotsky ele vai dizer para a gente que o brincar é fonte de desenvolvimento e aprendizagem, constituindo uma atividade que impulsiona o desenvolvimento, pois a criança se comporta de forma o quê? Mais avançada do que na vida cotidiana, exercendo papéis que mobilizam novos conhecimentos, habilidades e processos de desenvolvimento e aprendizagem. Bom, o brincar, né, o estudo sobre o jogo na educação, na verdade, ele já vem desde os primórdios da Grécia Antiga e da Roma, com Platão, né, com Aristóteles, mas é no século XX, com Froebel, que se vai ter a discussão do brincar como processo pedagógico. E aí, além dele, vem o Brunner, vem o Vygotsky, o Piaget, trazendo o brincar como importante para esse desenvolvimento da criança. Então, o brincar, ele é uma atividade, né, que a criança pode expressar os seus sentimentos, suas emoções, pode, como o Vygotsky está colocando aí, antecipar papéis sociais através das suas imitações, faz de contas, o que vai fazer com que ela aprenda, né, se desenvolva em todos os aspectos. E aí o Piaget também vai dizer que desde do início, né, quando a criança nasce ali com aquelas brincadeiras mais sensoriais, né, de manipulação de objetos, até a fase que ela vai para a imitação, para o faz de conta, para o jogo em si, para o uso do jogo em si, né, sai da fase mais simbólica de criação, de recriação de histórias e entra na parte do jogo. Todo esse perfazer faz com que a criança, né, todas essas atividades se desenvolvam física, cognitiva, emocionalmente. Então, o brincar ele é importantíssimo. E existem formas diferenciadas de brincar. Então, nós vemos aí na imagem, a primeira imagem, o brincar livre, em que a criança pode brincar tanto em casa como na escola, da forma como ela bem achar necessário, e isso é importante, ela ter essa decisão do que ela quer brincar, ter um momento, né, específico para que ela possa brincar de forma espontânea, de forma livre. Né? E temos também o que Kishimoto vai chamar de brincar, né, associado, direcionado para o ensino de conteúdos, né, que é o brincar que nós chamamos de dirigido, ou seja, o brincar onde a criança, onde se tem um intuito pedagógico, ou seja, a partir do brincar, a criança, o professor, o cuidador, o pai tem um objetivo porque a partir daquela arquitetura, seja usando jogos, seja criando brinquedos, seja manipulando objetos, ela venha a ter algum ganho em relação à aprendizagem. Então, vemos que o brincar, no seu perfazer histórico, ele passou de uma atividade que era considerada como um dispêndio de tempo para a criança e hoje, né, com a evolução, com a discussão teórica, vemos que o brincar é algo importante, né, para o desenvolvimento da criança, seja ele no seu aspecto livre ou seja ele voltado para o cunho pedagógico. E o que é que o brincar vai proporcionar à criança? Então, vemos que os benefícios são diversos. O primeiro deles, podemos falar do físico, né? Porque satisfaz a necessidade da criança de crescimento, de desenvolvimento, possibilita ela a ter essas habilidades motoras, expressão corporal. Então, essa psicomotricidade é fundamental para o desenvolvimento, né, físico da criança. Além disso, o desenvolvimento cognitivo, como já falamos, porque contribui para a criança aprender, contribui para a desinibição, produzindo excitação intelectual altamente estimulante, né? Desenvolve habilidades perceptuais, atenção, memória, tudo isso vai deixar com que o processo de ensino-aprendizagem seja um espaço mais estimulante para a criança, porque dialoga com o universo dela, né? Porque a criança se expressa, comunica através do brincar.
Temos também os aspectos sociais, a criança, né, representando situações que simbolizam a realidade que ela ainda não pode alcançar, como ela, por exemplo, brincando de ser professora, ou brincando com a sua bonequinha de ser mãe, ou o menino brincando, né, com seus carrinhos, com o avião, enfim, tudo isso eles estão antecipando comportamentos, né, que eles vão ter na vida adulta e que isso faz com que ele aprenda a cultura, o âmbito social em que ele está inserido. Além disso, o aspecto didático, né, que promove situações que as crianças aprendem conceitos, atitudes, né, integrando tudo isso aos aspectos que foram citados anteriormente, como físico, cognitivo e social. Então, o brincar, ele realmente é algo que faz com que a criança, uma atividade em que a criança ela sente o mundo que a cerca, ela se expressa, ela interage, ela conhece, ela possibilita a socialização maior dessa criança, né? Ela antecipa papéis sociais, ou seja, o brincar é uma forma com que a criança pode, né? E o professor, e o educador, e o pai, e o cuidador, se utilizar desse benefício do brincar para fazer com que a criança aprenda. Além disso, nós temos também a arte. A arte é uma expressão, como Azevedo Júnior vai dizer, humana, né? Ou seja, é uma primeira forma de expressão da criança, principalmente, né? Que ela transmite a partir do seu olhar como ela está vendo o mundo que a cerca, né? Então é muito importante a arte. Então, Azevedo vai trazer essa expressão desse conhecimento, expressa ideias e emoções, e a arte ela faz com que essas crianças possibilitem, né, essa comunicação através dessa multiplicidade de linguagens que vamos falar logo mais, e a visão contemporânea na arte, né, na arte da educação, tem colocado a necessidade de nós resgatarmos isso, né, da arte nas escolas como um saber e um fazer para que seja um protagonismo estudantil, ou seja, para um passível de reflexão e construção, como o Pontes vai dizer. Uma famosa teórica do termo, Ana May Barbosa, ela vai falar sobre a arte e ela diz que a arte ela precisa trabalhar, ela fala da abordagem triangular, que é feita a partir de três elementos. Primeiro, contextualizar. A criança poder conhecer a história, o momento histórico daquela obra em que ela está tendo contato, né? Quem é o artista, todos os elementos que compõem e situam aquela obra. O momento de apreciação, que não necessariamente é o olhar estático sobre aquilo, mas já o olhar reflexivo, crítico, né, da criança sobre a obra. E o terceiro, do fazer artístico, ou seja, que a criança ela passa a ser o artista, ela passa a fazer uma releitura disso. Então, a arte é uma forma de expressão, uma expressão crítica, né? Então, ela deve ser usada com esse fim. E isso pode tanto ser feito também na escola e como também em casa. Adentrando aos campos da experiência em relação à arte, a Base Nacional Comum Curricular vai colocar cinco elementos importantes, né, campos que precisam ser trabalhados. O primeiro deles, o eu, o outro e o nós, que está focado na questão da socialização das crianças, no respeito mútuo entre elas, né, no conhecimento de si, no conhecimento do outro, da empatia, da importância da comunicação. O segundo elemento, corpo, gestos e movimento, da importância, né, na educação infantil de se trabalhar com a expressão corporal, o conhecimento do corpo, atividades que venham fazer com que a criança, né, controle o seu corpo, né, se manifeste a partir deles, realize brincadeiras para expressar sentimentos e emoções a partir deste corpo. Né? Além disto, temos traços, sons, cores e formas que prioriza, né, o trabalho com a sonoridade, as cores, as formas, enfim, para que a criança possa explorar tudo isso, os sons, né, as cores, as formas, os traços, para utilizar materiais diversos como argila, como massa, expressão como cultura, escultura, pintura, né, através, considerando a sua cultura, né, enfim, reconhecer as qualidades de som, explorar os sons,
Além disso, temos o escuta, fala, pensamento e imaginação, que é voltado para o reconhecimento da criança, do seu nome, do nome dos seus pares, né, dos seus amigos, seus familiares, quem está ali com elas, relatar histórias vividas, produzir histórias, criar, encenar, tudo isso, né, que envolve esses elementos de imaginação, de escrita, de fala oral, né, enfim. E, por fim, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que vai trabalhar, né, nesse aspecto da educação infantil, no campo da experiência, né, em relação à arte, a questão das diversas formas também, dos tempos, quantidades, relações dos objetos, transformações desses objetos. Então, a criança explorar essas propriedades desses objetos, as diferenças entre eles, explorar seu ambiente cultural também, né? A preservação da natureza, né? Dos animais, relações numéricas, relações espaciais, relações também de manifestações no que tange a explorar essas causas e efeitos dos objetos. Então, tudo isso é considerado. Vocês podem ver na BNCC, você que é professor, especificamente como trabalhar com todos esses campos de experiência na educação infantil, onde eles vão dividir lá como trabalhar esses 5 elementos, tanto para bebês, como para crianças pequenas, como para crianças bem pequenas. Eles dividem isso, mas direcionando o trabalho, mas que o foco é esse que já foi falado. Quando adentramos o ensino, né, a educação fundamental, ele dá continuidade, mas coloca a arte através destas linguagens, ou seja, as artes visuais, que considera a expressão visual, né, construída durante todo o pré-fazer da humanidade, a dança, né, como um elemento importantíssimo, né, para a criança, né, de expressão corporal, né, de conhecimento corporal, enfim. O teatro, né, como uma forma também multissensorial da criança estar ali trabalhando, né, todos esses aspectos e se desenvolvendo, né, aspecto físico, motor, né, cognitivo, emocional, social. E a música, né, no sentido da exploração dos sons, dos instrumentos, né, da qualidade dos sons, né, de compreensão, né, desses sons, do ritmo, entre outros elementos. Então, essas linguagens elas podem ser associadas com outras, como teatro, como cinema, como leitura, entre outras linguagens que acrescentadas a estas, e elas não são estanques, elas são trabalhadas de maneiras interdisciplinares, ou seja, elas são trabalhadas em conjunto e não de formas separadas, né? Elas são interrelacionadas, conectadas, interligadas, então é importante destacar isso. Então, qual a importância da arte do lúdico, como vimos até agora, né, para a criança? A ONU ela vai colocar que desde 1959 há uma Declaração Universal dos Direitos da Criança e que dentro dessa declaração o brincar e a diversão é colocado como fundamental. Além disso, nós temos na Constituição de 88, de 90, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é da década de 90, como eu já pontuei. A LDB também traz essa importância e coloca como primazia a formação integral da criança. E para a gente ter a formação integral da criança, a gente precisa da ludicidade e da arte, que são linguagens importantes para esse desenvolvimento holístico, né, da criança. Além disso, essas atividades lúdicas e artísticas promovem socialização, movimento, sensorialidade, conhecimento de mundo, imaginação, criatividade, motivação, diversão, né? E reelaboração pelas crianças dos conhecimentos e sentimentos a partir destes instrumentos que potencializam a aprendizagem. Possibilita à criança, né, todos aqueles campos que nós pontuamos anteriormente de se desenvolver, tanto físico como motor, cognitivo, psicológico e social. Além disso, favorece o aprendizado do mundo, né? A partir dos elementos da criança, do mundo infantil, né? Além disso, por que o brincar é importante no âmbito educacional especificamente? Porque no Brasil nós temos, né, a lei que coloca isso, como já vimos, em que diz que, além do estatuto, que vai dizer que no processo educacional deverão ser respeitados os valores culturais, artísticos, históricos próprios do contexto da criança.
né, e do adolescente, ou seja, a liberdade de criação e acesso às fontes de cultura. Ou seja, nesse sentido, se deverão ser respeitados os valores culturais da criança, o brincar é um elemento, né? A arte faz parte desse elemento, são formas de comunicação, então precisam ser considerados. A BNCC também vai pontuar 6 direitos de aprendizagem que são importantes para a criança na educação infantil. Então, ela vai colocar o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Então, todos esses elementos que nós discutimos são fundamentais para que o brincar e a arte, né, sejam mais do que legitimados de fazer parte do universo da educação da criança, seja no âmbito escolar, seja em casa com seus pais, em atividades diversas que podem ser feitas. E aí nós vamos finalizando, dando sugestões de brincar e de realizar atividade artística com sua criança, né? Seja em casa ou seja você professor na sua escola, né? Na escola em que você atua. Então, resgatar brincadeiras antigas e ressignificá-las junto às crianças é muito importante. Vocês pais têm várias brincadeiras que vocês têm, né, na memória afetiva, na memória familiar, que vocês podem utilizar isso com as crianças, associar o brincar e a arte, as atividades, as diversas, né, diversidades culturais e momento histórico, porque o brincar e a arte é algo situado historicamente. Então, como eles são situados historicamente, há uma diversidade de formas, né, de brincar. Cada cultura tem uma forma de brincar e de expressar, né? Apesar das linguagens serem parecidas, mas há algumas singularidades e isso pode, né, e deve ser trabalhado com as crianças. Ou seja, em cada parte do mundo, o brincar e a arte se manifesta de forma diferente e isso também é um elemento de conhecimento para a criança. Trabalhar com artes visuais, musicalidade, teatro, dança, e isso pode ser feito em casa ou na escola, trazendo a criança para o protagonismo, para o centro, né, desse fazer. Usar jogos, né, diversos como elementos também da educação. Há diversos jogos que tem na escola e em casa também que são voltados para o cunho educativo, para a aprendizagem, podem ser usados pelos pais e professores para estar instigando a criança a aprender de forma muito criativa, muito divertida e motivadora. Relacionar também esse lúdico com as artes, né, com as possibilidades da tecnologia. Existem vários sites, softwares que as crianças podem acessar na internet e que também trazem a ludicidade, trazem a brincadeira como forma de aprendizagem, criar brincadeiras, incentivar a produção artística das crianças em outras brincadeiras que não estejam nesse script que a gente já falou aí de brincadeiras antigas ou brincadeiras já conhecidas. Vocês podem também criar novas brincadeiras, o que é uma forma de estar suscitando criatividade, interação familiar, interação na escola entre os professores e alunos, né? Enfim. Além disso, outras sugestões, ler e recriar histórias, isso é muito importante para a criança, para esse desenvolvimento, né, dessa criança, vivenciar experiências culturais como cinema, teatro, e isso também pode ser feito com atividades extracurriculares na escola, como também os pais levarem seus filhos sempre que possível para atividades culturais em museus, teatros, cinemas, entre outros, para que ela possa também se apropriar do universo cultural do qual ela faz parte, né, e do mundo que a cerca. Atividades de criação, como a gente já colocou entre diversas, né, diversas pontuações nesse sentido, porque é importante que a gente não fique bitolado, né, ou apenas centrado em coisas que já estão ali postas, mas criar também faz parte, né, de um processo de construção de conhecimento com a criança que seja instigante, porque envolve imaginação, né? Envolve elementos outros. Aprender e brincar com instrumentos, isso pode ser feito tanto na escola como em casa também, onde os professores podem usar sons com o próprio corpo criado, com o próprio corpo, com instrumentos outros que a criança venha trazer objetos, enfim. E, além disso, nós temos o nosso canal do Projeto Brincarte, onde toda semana estamos direcionando muitas sugestões de brincadeiras, de atividades que podem ser feitas pelos professores, pais, cuidadores e que vocês podem acompanhar. Aí estão o nosso site, o Instagram, o YouTube, o nosso canal, que vocês já estão aqui acompanhando e que sempre estamos trazendo algumas novidades para que
possa, tanto você em casa como os professores nas escolas, perceberem que brincar e lúdico não é apenas algo ilustrativo, mas são ferramentas primordiais para que a criança ela aprenda de maneira instigante, ela aprenda de maneira motivante, ela aprenda com prazer, que a escola e em casa também sejam espaços de aprendizagem, de desenvolvimento para a criança em todos os aspectos. Espero que vocês tenham gostado, né, de nossa conversa, tenham entendido que muitas vezes na escola, quando é, são feitas atividades com as crianças, muitos pais podem pensar, a professora está ali só brincando. Não, brincar e arte também é aprender. Então, que essa mensagem fique para vocês todos que estão assistindo esse vídeo e aqui encerramos a nossa sexta semana do Bebê do Recife, das atividades do Projeto Brincarte, nesse evento da Prefeitura em parceria com a Unicef. Foi um prazer estar com vocês e continuem acompanhando o nosso canal, pois estaremos sugerindo muitas atividades, realizando contação de histórias, construção de brinquedos, atividades artísticas, ou seja, continuaremos com esse trabalho de levar o brincar e a arte como propulsoras do desenvolvimento da criança. Esperamos por vocês em nosso canal. Um grande abraço a todos e foi um prazer estar com vocês. Até breve!